Olá, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Cardoso, ministro do Direito Administrativo. Vamos trabalhar a partir de agora a Lei número 8.112 de 1990. Esse curso, ele realmente é diferente dos outros, porque nós vamos trabalhar artigo por artigo aqui da Lei 8.112. Então, de uma vez por todas, tá? Tenho certeza que você vai aprender essa lei e não vai passar nada em relação à sua prova. Nosso curso, ele é teórico, mas também eu vou inserir sim algumas questões. Então nós vamos trabalhar a teoria e no momento próprio eu vou gravar vídeo específico das últimas questões, tá? Vamos fazer, bastante exercícios aí durante, nossa jornada quanto à Lei 8.112. Qual que é a importância dessa lei aí para a sua prova? É importante não só para a sua aprovação, porque lá na sua prova eu tenho certeza que serão cobradas algumas questões sobre a Lei 8.112, mas também para o seu dia a dia como servidor público. Esta lei estabelece os seus deveres, as proibições, as licenças, as vantagens, tá? Ou seja, tudo sobre a sua vida como servidor público. Então, a importância é inicialmente para você ser aprovado, mas depois, quando você começar a trabalhar, você vai utilizar muito a Lei 8.112 para manter ali qualquer relação com a administração pública. Você será, com certeza, um servidor público, porque você vai ser aprovado em concurso público. Devemos lembrar que o servidor público, ele pode ser efetivo, como você, que vai ser aprovado em concurso, mas também nós temos o servidor público em comissão. Então, servidor efetivo é aquele que é aprovado previamente em concurso público, mas vamos ter também o servidor público em comissão, aquele de livre nomeação e exoneração, aquele inicialmente que não fez concurso público. Olha um exemplo, ó. Determinada pessoa trabalhou na campanha, de um político e depois o político ganha lá a eleição e arruma um cargo em comissão para esse sujeito lá que o ajudou, durante a campanha. Então esse sujeito que está ocupando um cargo público sem a aprovação prévia em concurso público é o ocupante em cargo, em comissão. Você vai ser um servidor público estatutário. O que significa isso? Nós temos dois regimes utilizados pela administração pública: o regime estatutário e o regime seletista. O importante que você deve lembrar em sua prova é que os dois dependem de prévia aprovação em concurso público. Olha um exemplo, gente. Quem trabalha no Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, os Correios, não é isso? Tem que ser aprovado previamente em concurso público. Mas o regime utilizado não é o estatutário, e sim a CLT. Nós chamamos então de regime seletista. Ah, professor, e o regime estatutário? Como que ele é aplicado? Na administração pública direta, autárquica e fundacional. Você que vai trabalhar em uma pessoa jurídica de direito público, será regido então pelo regime estatutário. O Estatuto Federal da União é a Lei 8.112. Gente, cada estado vai ter o seu próprio regime jurídico, o seu próprio estatuto. O Estatuto aqui de Brasília, que é o local que gravamos nossas aulas, é a Lei Complementar número 840 de 2011. Lá no estado de Goiás, vizinho aqui, o Estatuto, o regime, é a Lei 11.460 de 1988, tá vendo? É só para mostrar a você que cada ente político tem capacidade legislativa para criar o seu próprio regime jurídico, tá bom? Então, introdução quanto à Lei 8.112. Gente, vamos agora especificamente o que o artigo 1º estabelece pra gente. Vamos aqui, Então, a Lei 8.112, dispõe sobre o regime jurídico
dos servidores públicos, olha você aqui, civis, tá, gente? O militar é uma outra lei. Da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Eu vou passar aqui a nossa tela. Vamos aqui, ó. Nós temos, então, a administração pública federal. Vamos aqui, então, nós temos a União. A União, ela tem a sua administração pública. Então, nós vamos ter aqui a administração pública federal. Esta administração pública federal é dividida em administração direta, e de outro lado nós vamos ter a administração indireta. A administração direta, nós vamos lembrar dos ministérios, qualquer ministério. Vamos lembrar também do poder judiciário. Vamos lembrar então do poder judiciário. Gente, judiciário federal, não é isso? Como, por exemplo, ó, os TRTs, os TREs, não é isso? Justiça Federal, por exemplo, STF, STJ, e também é aplicada ao poder legislativo federal. Então, nós vamos ter aqui a Câmara e, de outro lado, nós vamos ter o Senado, ok? Então, olha aqui, você que vai trabalhar na administração direta federal, por exemplo, nós temos os ministérios, né? Todos os ministérios, também os órgãos ligados aos ministérios, como, por exemplo, ó, a Polícia Federal, a PRF, vamos ter também aí a Receita Federal, não é isso? Para você que vai trabalhar no Poder Judiciário Federal, TRE, TRT, Justiça Federal, STF, STJ, STM, e também para o Poder Legislativo Federal, que é a Câmara e também o Senado, viu? Então, a administração direta é utilizada, sim, o regime jurídico único, que é a Lei 8.112 no âmbito federal. Mas vamos aqui à nossa tela, ó, gente. Nós temos também a administração indireta, que é formada por autarquia, fundação. Gente, aqui nós temos uma questão, ó. Nós vamos ter fundação de direito público. Vou colocar aqui fundação pública para ficar bem completinho. Essa fundação pública pode ser de direito público ou a fundação pública, ela pode ser, olha aqui, de direito privado, Fundação pública de direito público utiliza o regime estatutário. Fundação pública de direito privado utiliza o regime seletista. Mas vamos aqui. Temos também empresa pública, e de outro lado, sociedade de economia mista. Qual que é o regime utilizado pela empresa pública? Seletista. Qual que é o regime utilizado por sociedade de economia mista? Também seletista. Ok? Gente, então, primeira informação importante do nosso curso de Lei 8.112 é em relação ao âmbito de aplicação, obviamente, desta lei. A administração direta federal, né, ela é composta por pessoas de direito público. Todo mundo aqui vai utilizar a Lei 8.112 como regime de contratação. Agora, a administração indireta é composta por entidades
de direito público e composta por entidades de direito privado. O que você vai lembrar na sua prova? Se a entidade for de direito público, o regime utilizado é o estatutário. Como, por exemplo, o Banco Central, INSS, todas as agências reguladoras, tá? ANTAC, ANTT, Anatel, todas elas, IBAMA, né? Exemplos aí então de autarquias federais. E também as fundações públicas de direito público. Por exemplo, FUNAI, FUNASA, ok? Então são pessoas aí de direito público pertencentes à União. E agora, se a fundação for de direito privado, você deve ter estudado essa diferença lá no direito administrativo, ou seja, o Estado ele pode constituir fundação de direito público e pode constituir fundação de direito privado. Se for de direito público, chamamos até de fundação autárquica, de tão parecida que é como uma autarquia. Então, se for de direito público, o regime jurídico é o estatutário. Agora, se o Estado criar uma fundação pública de direito privado, aí o regime será o seletista, bem como das empresas públicas e sociedades de economia mista, tá bom? Então não pode esquecer isso de maneira alguma em sua prova. Então vamos voltar. Até agora eu falei só, né, aqui do disposto inicialmente. Agora, gente, artigo 1º, esta lei institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias, inclusive em regime especiais. Olha aqui, gente, quando fala em autarquia em regime especial, aqui você vai lembrar, de agência reguladora. Vai lembrar também de agência executiva. Como, por exemplo, o Inmetro, tá? O Inmetro é uma agência executiva. Ok? E continuando, né? E das fundações públicas federais. Artigo 2º, gente. Para os efeitos dessa lei, servidor é pessoa legalmente investida em cargo público. Então, outro detalhe que você tem que lembrar na sua prova. Vou passar lá para o nosso quadro novamente, Então, nós vamos ter aqui o servidor público. Servidor público ocupa o quê? Ocupa um cargo público. E, de outro lado, vamos ter o empregado público. O empregado público que ocupa um emprego público. Gente, lembrando, o cargo público ele pode ser efetivo e o cargo público pode ser em comissão, ok? Você que está fazendo concurso público, você vai ocupar, obviamente, um cargo efetivo. Olha aqui, para ser servidor público ou empregado público, tem que ser previamente aprovado em concurso público. Vamos voltar. Vamos lá, então, continuando aqui. Artigo 3º. Traz o conceito de cargo público para a gente, Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Então, qual que é o conceito de cargo público? Um conjunto de atribuições e responsabilidades que são cometidas a um servidor público, tá? Então, lembre na sua prova o conceito de cargo público, que obviamente já foi questão de prova, eu vou trazer até posteriormente aí pra gente trabalhar, viu? Então, cargo público, um conjunto de responsabilidades, conjunto de atribuições que são cometidas a
um servidor público. Gente, parágrafo único do artigo 3º, ó. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros. Gente, quem pode ocupar o cargo público? O brasileiro. Então, aqui nesse contexto, pode ser o brasileiro nato ou naturalizado. Tanto faz pra gente. São criados por lei. Olha lá, outra informação importante pra gente, ó. O cargo público, ele deve ser criado por lei. Ah, professor, por que precisa de lei para criar cargo público? Gente, cargo público vai trazer nova despesa, não vai? E nova despesa só pode ser autorizada mediante lei. Então, não tem como criar um cargo público mediante decreto, mediante ato administrativo. Detalhe, pelo princípio da simetria jurídica, se o cargo público é criado por lei, ele deve ser extinto por uma outra lei. No entanto, olha a exceção, se o cargo público estiver vago, desocupado, desculpem, ele pode ser extinto mediante decreto do presidente, né, da República. Vamos aqui repetindo então. Se o cargo público estiver ocupado, ele só pode ser extinto por lei, tá bom? Princípio lá da simetria jurídica. Agora, conforme consta no artigo 84 da Constituição Federal, se o cargo público estiver vago e estiver desocupado, ele pode ser extinto mediante decreto. É o que chamamos lá no Poder Regulamentar de decreto autônomo. Mas detalhe, em sua prova, pelo amor de Deus, você vai pela regra. O cargo público, ele é criado por lei e é extinto por outra lei, ponto. No entanto, se a banca afirmar que o cargo está desocupado, aí tudo bem. Aí nós vamos para a exceção, porque o cargo desocupado, ele pode ser extinto mediante decreto do presidente da República. E o decreto é um simples ato administrativo. Vamos continuando aqui na nossa tela. Olha aqui, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos para provimento em caráter efetivo, nós já falamos sobre isso, ou em comissão. Artigo 4º. É proibida a prestação de serviços gratuitos. Então, a Lei 8.112 proíbe inicialmente o serviço gratuito, salvo os casos previstos em lei. Então, gente, vamos pela regra também. Concurso público é sempre assim. Então, a lei proíbe a prestação de serviço gratuito, salvo casos autorizados em lei. Ou seja, pode ser que uma outra lei venha autorizar, né, a prestação de um serviço gratuito. Mas pela Lei 8.112, inicialmente é proibido, salvo, né, se houver uma determinação legal em contrário, viu? Ok, então finalizamos aí o nosso primeiro bloco. O objetivo foi justamente aqui a introdução quanto à Lei 8.112. O que foi de importante que nós trabalhamos aqui no nosso primeiro bloco? Você deve lembrar o seguinte, ó. O âmbito de aplicação da Lei 8.112 na União, mas lembrando, administração direta, autárquica e fundacional. Diferença de cargo público em comissão para cargo público efetivo. O efetivo é aquele que, né, tem que ocorrer prévia aprovação em concurso público, ou em comissão, né, de livre nomeação e exoneração. Você deve lembrar também que quem pode ocupar o cargo público é o brasileiro nato ou naturalizado, e o cargo público ele deve ser criado por lei e sua extinção também deve ocorrer, né, por uma outra lei. Aí chamamos isso então de princípio da simetria jurídica, salvo se o cargo público estiver vago, estiver desocupado, que aí ele pode ser extinto mediante decreto do presidente da República, no caso, viu? Então vamos parar por aqui, vamos para um próximo bloco, ok? Sucesso em sua aprovação, seja muito bem-vindo ao novo curso de Lei 8.112.
Até o próximo bloco.